Sejam bem-vindos a um vídeo onde demonstraremos uma maneira bastante prática, independente do seu sistema operacional, de você preparar sua solução para aquele joguinho que tem online, o URI Online. E para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o portal do URI Online Judge, que é este carinha aqui. Uma vez que a gente entra nele, a gente já passa a ter acesso à lista aqui, dos problemas que a gente quer resolver. Você pode colocar isso em português Brasil, então fica bem facinho de ler. E você pode entrar aqui em qualquer um dos problemas e selecionar o nível que você quer. Então, para a gente começar, a gente vai resolver um problema aqui nível iniciante, E a gente vai escolher aqui, por exemplo, o soma simples, por exemplo, que está no nível 2, não vale praticamente nada, mas é um exercício simples. A gente tem que sempre lembrar das regras do URI Online. Então, para cada vez que você posta uma coisa, ele dá para você as entradas que você tem e a saída tem que bater exatamente com esta resposta que está aqui, até na forma de escrever, Então, é importante lembrar que quando ele mostra isso daqui, tem um quebra de linha aqui no final, porque senão ele dá esse erro aqui, do presentation error, tá? Então, o primeiro passo que a gente faz para isso é abrir um terminal. Então, a gente vai abrir aqui uma janela de terminal. Eu vou para um lugar onde eu possa criar vários desses repositórios. No meu caso, eu criei um diretório chamado URI. E aí, eu vou pegar e criar uma pasta com o número do problema. Nesse caso, é o problema 1003. Então, a gente vai criar uma pastinha chamada EX1003. Eu entro dentro desta pasta e eu vou chamar o Visual Studio Code direto desta pasta aqui. Então a gente vai fazer usando o Visual Studio Code para facilitar. Muita gente não tem costume com VI, já fiz alguns vídeos utilizando VI, então a gente vai dessa vez via Visual Studio Code. Para isso, primeiro, New File, a gente vai criar um arquivo que é um Makefile. Esse arquivo é o responsável pelas diretivas de compilação. Então, a gente vai colocar aqui algumas diretivas bem simples. Essa daqui é para ligar todos os warnings que o sistema quiser dar. Essa daqui é para habilitar o debug. E aí depois eu vou mostrar até como fazer uma depuração de código, como a gente pode corrigir alguns erros ao longo disso. O próximo é o output, é o nome que a gente quer dar para o programa, então a gente vai chamar o programa de EX1003. E o próximo é o nosso arquivo fonte, que nesse caso eu vou pôr com a extensão CPP, para que ele seja no padrão C++. Então EX1003.cpp a gente vai criar agora, e aí a gente vai colocar as includes iniciais. Nesse caso, essa daqui é a estrutura base de qualquer programa em C, Até aqui não muda absolutamente nada dos programas que a gente já conhece. Isso daqui, toda vez que começa um programa em C, basicamente a gente já digita essa estrutura mínima que a gente está vendo aqui. Então, no caso do URI Online, a gente tem aqui dois requisitos bem claros, Então, o primeiro deles, a gente vai ler o problema. Então, é importante a gente identificar, ao ler o problema, quais são as variáveis em questão. E nesse caso, a gente tem a variável A e a variável B. Já sabemos que vamos trabalhar com duas variáveis. O que ela vai ler? Ela vai ler dois números inteiros. Então, a gente já sabe que essa variável ela vai trabalhar com dois números inteiros e pela resposta, eu já sei que pode ser positivo ou negativo. Se fosse só números positivos, eu poderia usar o sinal de unsigned, que é sem sinal. Ou seja, só números positivos. Neste caso, é um número signed, que tem sinal de positivo ou negativo. E é importante então a gente lembrar que são inteiros e eles podem ser positivos ou negativos, porque aqui a gente tem entrada de números positivos e negativos. E aí ele diz o seguinte enunciado aqui no problema: a seguir, calcule a soma entre elas e atribua a variável soma. Ou seja, eu tenho uma terceira variável que vai acumular a resposta da soma da variável A e B.
O que vai entrar para a gente? Quais são as entradas? Então, 2 valores inteiros. Não disse se é positivo ou negativo. Então, a gente vai somar em A e B 2 números que vai guardar essa resposta em soma, ok? Então, a gente já pode começar criando aqui as variáveis que a gente vai trabalhar. A primeira variável que ele chamou lá é a variável A. A segunda variável é a B. A terceira variável é soma. E elas não estão definidas como unsigned. A gente poderia marcar aqui se fosse somente números positivos. Neste caso, a gente não tem essa notação de só números positivos. E aí a gente vai ler do terminal este parâmetro. Bom, para ler do terminal, existem várias formas. Eu posso carregar via IOStream, né, usando o CIN, ou eu posso usar o padrão Seance. Se eu der um man aqui que traz o manual, existe a função scanf, que faz a leitura do terminal, que é onde a pessoa digita, em busca de entradas, de parâmetros de entradas. E ela me diz aqui uma coisa importante: se eu usar o scanf, eu preciso utilizar para isso o stdioh, que eu já importei. Então, tá perfeito as minhas importações, só dar um scanf, né, para carregar esses valores que a gente quer. E aqui embaixo ele vai mostrar para a gente os parâmetros, como funciona e tudo mais. Bom, a função scanf, ela lembra muito o printf, que é uma função muito comum para exibir na tela. Então a gente vai usar a scanf e aí a gente vai falar para ele o que a gente vai ler. A gente vai ler um número inteiro, né? Um número decimal inteiro, por isso porcentagem D. E eu vou acumular isso na minha variável A. Lembrando que quando eu declaro A é um tipo primitivo, ou seja, a gente está falando aqui que A não é um ponteiro. Significa que quando eu mando para outra função, ela não pode alterar o valor da minha variável A. Para que ela possa alterar o valor de A, eu preciso passar qual é o endereço de memória de A e como ele sabe o tamanho dessa variável na memória, porque eu passei aqui o percentual D. Isso está na aula e nas explicações de ponteiro de vários cursos que tem pela internet. Vale a pena dar uma conferida um pouco sobre ponteiros e referências para entender sobre isso daqui com mais detalhes. Então, fez a leitura do primeiro número, vai fazer a leitura do segundo número, né? Então a gente vai ler aqui em B e depois disso a gente vai guardar a resposta da soma desses dois números no inteiro soma e vai imprimir na tela através do printf a resposta, que também é um decimal, com /n para quebrar de linha, para não dar aquele erro que ele falou lá de presentation error, né? E aí a gente vai mandar o que como para ser exibido? A resposta de soma. Mas é assim que a resposta tem que ser dita? Não, olha, vamos ler o problema. A gente tem que escrever a palavra soma, espaço, igual, espaço e o número na frente. Então a gente vai corrigir isso daqui para ficar igual, tá lá. Soma, espaço, igual, espaço, porcentagem D, e ali está o número. Fiz isso daqui, salvei. A gente pode abrir o terminal do próprio Visual Studio Code. Então a gente sobe um pouquinho aqui, né? Tá aqui o terminal dele e a gente pode digitar make. Com isso, ó, já gerou o código fonte aqui. A gente pode olhar direto, ó, quando a gente dá um ls, que já gerou um executável. Então, como a gente sabe que gerou executável? Porque tem a palavra x. Se eu colocar aqui ponto barra, que é para executar, o nome do meu programa e entrar com os parâmetros, vamos entrar com os parâmetros? 30 e 10, a soma tem que dar 40. Vamos ver se vai dar certo, ó. 30, enter, 10, enter. Resposta, soma igual a 40, certinho. Vamos entrar com o próximo número, menos 30 e 10. Então, menos 30, enter, e 10, enter. Resposta, soma igual a menos 20. Chegamos na conclusão do exercício correta. Eu copio esse texto, vou lá no site e clico em enviar. Ao clicar em enviar,
ele vai falar que a resposta para o problema 1003, eu posso simplesmente selecionar tudo isso, colar minha resposta, deixo aqui marcado como C++17, lembrando que ele está usando G++, isso daqui é super importante para a gente lembrar, a gente também está usando G++, né? E eu bato aqui em enviar. Uma vez que eu bati em enviar, a gente pode aguardar e depois de um tempinho clicar aqui em submissões. E aí a gente vai ver aqui que ao submeter este problema, a resposta já foi aceita. Então, esse exercício aqui está com a resposta aceita.